Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou Spider-Mosh. Estamos aqui com Senna. Olá, Spider. Olá, confrades. Estamos aí para mais um podcast. Espero que vocês curtam bastante nossa conversa hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que sempre ronda a real, que é a morte do ego. Senna, o que tu acha sobre a morte do ego, que é sempre citada nessa realita? Fale aí. Bom, eu penso o seguinte, nessa run ele trata dessa questão do ego, né, o quanto que ele nos limita, né, principalmente no campo dos relacionamentos. Mas ele dá um foco mais gnóstico para essa questão do ego, que é uma coisa que eu não concordo. Eu vejo o ego como uma espécie de sistema de defesa que nós temos, mas que a gente acaba exagerando e utilizando ele para situações que não é necessário e isso acaba nos prejudicando. Então, o que eu penso sobre o ego é que ele pode ser transcendido. O que seria isso, né? Você ter consciência de quando você está agindo controlado pelo ego e a partir dessa consciência você tomar atitudes, ter algumas mudanças de comportamento para que você fique o mínimo exposto à influência dele, assim, o mínimo possível, né? Mas transcendê-lo completamente, né? No caso aí, como que seria no caso a morte, né? Que seria uma sedimentação do ego, eu não acredito e também por acreditar que o ego, a um certo nível, ele funciona como um sistema de defesa, nem concordo que seria interessante que ele morresse, mas apenas que nós tivéssemos consciência do momento onde ele está nos influenciando e sabemos se a atuação do ego naquele momento é para nos proteger de algo ou se ele está agindo de forma exagerada, né, e acabando por nos limitar. Eu penso que o importante é o realista ter essa consciência aí. Então, vamos lá, eu quero saber como lidar com o ego sem sabendo se ele está prejudicando ou não. Bom, isso vai depender do contexto onde a pessoa estiver envolvida, né? Então vamos pegar uma situação bem comum na real, né, que é a razão do porquê muitos chegam na real, né, que é relação com as mulheres. O ego geralmente inibe, principalmente os mais tímidos, de ter aproximação com as mulheres. Então, o que acontece? O cara, às vezes, ele poderia, por exemplo, abordar uma moça e ter um papo bacana com ela, mas por ele estar muito controlado pelo ego, nesse caso, no nível aí da vergonha, do medo, ele não consegue puxar um assunto simples e ali ele perde uma oportunidade de ter uma interação. Então, nesse caso, o realista, se ele tem consciência de que ele tem o ego a ser transcendido, ele mesmo com a timidez, né, causada pelo ego, ele vai enfrentar essa situação e com o passar do tempo ele vai aperfeiçoando até chega a um certo nível que eu vou chamar aí de sobe de nível de consciência, né? Não é uma coisa que nessa fala, né? É uma coisa que o Cool Vibes, que é um blog que eu já indiquei bastante aí para o pessoal da Real fala. Aí você sobe de nível de consciência e o ego não te afeta mais no campo da timidez nem do medo. Eu tô sabendo se esse blog aí é muito bom, já ouvi já algumas coisas. Ele caiu, não sabe o paradeiro do português aí, do Portugal, não sabe o paradeiro do Good Vibes. Quando o blog foi fechado, né, pelo Pedro Constantino, eu vi mensagens dele no canal do YouTube explicando que ele vinha sofrendo perseguições. Então, pessoas que estavam ali por trás dos comentários e também buscando
fazer investigação pessoal dele, importunando ele em outras áreas que não tem a ver com o blog. Então ele estava tendo um tipo de perseguição que já aconteceu, inclusive com a Real, né, com alguns membros da Real aí em outras épocas. Então, por ele estar sendo desgastado por essa perseguição, ele tomou essa atitude de acabar com o blog, que é uma coisa que ele mesmo fala em vários de seus posts, né? Que a forma de você afastar uma pessoa negativa é a indiferença, né? Então ele encontrou esse caminho da indiferença, fechando esse blog para ter paz, né? O cara que o perseguia usava um nick com vibes alienado, alguma coisa assim. Mas aí o que aconteceu foi isso. Mas felizmente, né, eu como tenho o costume de fazer um backup de coisas que eu gosto muito, né? Eu fiz um backup do blog, que tem praticamente 99% das postagens do blog, que eu fiz esse backup acho que em setembro do ano passado, e disponibilizei no Fórum do Búfalo, na quarentena. Se vocês, né, pesquisarem lá, vai ter o backup com muitos textos que vão ser bastante interessantes. Tem alguns podcasts salvos que eu pretendo upando aos poucos, de acordo com minha disponibilidade de tempo e de acordo com os assuntos que tiverem em alta também nos fóruns. Eu pretendo upar alguns podcasts que eu tenho aqui. Mas o que aconteceu com ele foi isso. Então não tem previsão aí de... né, ele simplesmente sumiu mesmo da internet. Não sabemos se voltará se é definitivo, mas ele disse que né? Então não tem muito o que esperar daqui pra frente, não. O que eu vi, tá tudo off, os blog dele. Continuando com o tema aqui, sobre como um realista deve lidar com isso, com o ego, vai lá. Eu falei um pouco dessa questão dos relacionamentos, né? Mas a mentalidade que o realista tem que ter é que para evoluir é preciso se desafiar. E esse ato de se desafiar é um exercício para transcender o ego. Então eu dei esse exemplo no campo dos relacionamentos, mas vai ter situações também por exemplo, no ambiente profissional, onde você pode, por exemplo, estar sendo desrespeitado por um superior hierárquico, ou às vezes por algum colega com mais tempo de casa, e você vai precisar se impor, né, exercer o autorrespeito, que é uma coisa que está no nível de quem já transcendeu um pouco o ego, e que seria o nível da integridade. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico de que formas você é afetado pelo ego, o que tem a fazer é se desafiar, né, mesmo com um tipo de medo, timidez, seguir em frente, não ter medo de tropeços, né, não ter medo de rejeição, aceitar que às vezes não tem como você fazer com que as coisas saiam exatamente como você quer. Então, se você, por exemplo, estiver num ambiente de trabalho e tiver que fazer valer o seu direito de ser respeitado, você pode acabar sofrendo consequências daquilo. Mas a vida, ela nos traz essas experiências, a gente tem que viver elas para realmente aprender, né? Se a gente fugir, a gente tiver a postura de sempre fugir, e aqui eu faço uma crítica, né, a muitos caras na real que às vezes acabam se deixando influenciar aí por linhas de pensamento que desaconselham o cara a ter relacionamentos, por exemplo, né? Essa postura é justamente a postura de fugir, né? Você acha uma justificativa para validar a sua limitação causada pelo ego e nunca enfrenta aquele problema. Então, eu penso que se desafiar, vamos dizer assim, é a palavra-chave para lidar com o ego e transcender ele a cada dia. O último questionamento aqui é se há alguma coisa boa no ego. Senna?
Eu penso que o ego, ele é uma espécie de sistema de defesa. Então, em algumas situações, acaba que o ego nos protege. O problema é quando essa defesa é tão grande que ela acaba nos colocando numa bolha, né? Então, por exemplo, quando, quando nós estamos num carro muito potente, por exemplo, numa estrada, o medo de cometer algum erro, né, numa direção e poder causar um acidente, eu vejo como uma forma do ego estar agindo positivamente para te controlar de não exceder ali numa certa atitude. Quando você está exposto, por exemplo, a uma situação que você pode ter consequências irreversíveis, deixa eu pensar aqui num exemplo, como por exemplo, às vezes enfrentar alguém mais, brigar com alguém muito mais forte, por exemplo. Às vezes o ego vai te controlar ali, que vai te proteger, por exemplo, de um tipo de desastre. Então, tem situações, né, que, Uma que o ego situação. nos causa esses sentimentos, né? Medo, Rapidão. vergonha. Eu vou colocar Oi. uma situação do ego aqui. Tem casal brigando na rua, um cara ou uma mulher brigando assim, um cara querendo bater numa mulher, e você passa na rua. O que que o ego faz nessa situação? Cena? Deixa eu pensar aqui a respeito. A tendência inicial do homem é bancar o cavaleiro branco, né? É complicado, porque, por exemplo, se o homem ou a mulher estiverem armados, por exemplo, você pode acabar morrendo junto, né? Ou então, numa hipótese mais desastrada, né? Você morrer e os dois ficarem vivos e depois os pombinhos ficarem juntos novamente. Então, nesse caso, por exemplo, o ego, ele pode por um sentimento de medo, né? Ele pode te proteger de uma situação desastrosa. Mas, por outro lado, né? Se você tem, por exemplo, uma situação igual aquela PM que reagiu, né, no Dia das Mães e atacou o bandido, ali ela já foi motivada por uma ação transcendida do ego, que é uma ação de autorrespeito, né, e comedida também pela capacidade dela de impedir aquele assalto. Então tem situações que o medo, que é um dos sentimentos do ego, vai te proteger. Vai ter situações que o orgulho vai te proteger, que a vergonha vai te proteger. Agora, se elas forem excessivas, ela vai te limitar. Aí vai ser caso a caso, né? Eu creio que os realistas, a maioria deles, eles chegam na real no nível do medo, da vergonha, e avançam pelo menos para o nível do orgulho, né? Então, eu acredito assim que os realistas têm uma capacidade muito boa de avaliar essas situações em seus dia a dia e saber quando ele pode confiar no ego e quando o ego está limitando ele. É isso aí, então terminamos por aqui. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, se cadastre para dar uma força e até breve.